Vamos para a segunda aula do curso de PBQPH SIAC, né? E eu queria começar essa aula com vocês falando um pouco sobre uma coisa que é extremamente relevante nesse referencial, que é os níveis, tá? O PBQPH, ele tem o nível A e o nível B. O nível A, ele tem um maior número de exigências no que tange atendimento a itens normativos. No nível B, você tem uma quantidade de exigências menores. Teoricamente, você entraria no nível B e quando aos poucos ir avançando, né, implantando as demais ferramentas para depois galgar o nível A. Essa seria a ideia da coisa. Agora, hoje em dia, a diferença é tão pequena que as empresas preferem logo partir para o A. Só que quando a gente fala em pequenas, eu falo em número de requisitos, porque, por exemplo, o requisito de projeto de desenvolvimento tem lá alguns pontos que o item B não é requerido. Então, termina que se torna realmente um pouco mais complexo, tá? A adesão e a certificação no nível A do PBQPH. Claro que se você precisa do nível A, você não vai ter como fugir disso, tá? Se não existir uma exigência de nível no que tange ao atendimento, eu acredito que você pode, sem nenhum problema, ir para o nível B, que você consegue certificar, inclusive, mais fácil. Na última aula, nós vimos a parte de contexto, que a consultora deve identificar o contexto, né, fazendo uma análise de SWOT. Na sequência da norma, apesar do item 4.2, que é entender a necessidade e expectativa das partes interessadas, e não deixar explícito isso, é conveniente que você, na definição das partes interessadas ou dos stakeholders da construtora, você considere o contexto. Porque, através da definição das partes interessadas, você vai ter que definir requisitos para essas partes interessadas. Então, sendo assim, para que você tenha uma conexão estratégica e que você tenha um sistema não só para demonstrar em auditorias ou para a Caixa Econômica que você atende, mas que ele sirva como ferramenta dentro da sua organização para que você gerencie os seus processos. É conveniente que você faça um link entre o contexto e a definição dessas partes interessadas. Inclusive o PBQPH, diferentemente da ISO, ele já exemplifica quais seriam essas partes interessadas. As partes interessadas citadas pelo PBQPH são, no caso, colaboradores, tá? Colaboradores internos, né? Funcionários, clientes, tá certo? Agentes financeiros. Voltando um pouco para clientes, seriam, no caso, o cliente final, né, consumidor, ou aquele que te contrata para que você execute a obra. Agentes financeiros, tá, bancos, instituições, etc. e tal. Fornecedores também fazem parte dessas partes interessadas. Órgãos governamentais, aí governo do estado, governo municipal, etc. Tá? No caso, órgãos fiscalizadores também, que aí você vai ter a Secretaria do Meio Ambiente, o IBAMA, o órgão ambiental da sua região, do seu estado, etc. e tal. No caso, usuários, tá? Que é outro nome para cliente. Tá? Já falei antecipadamente quando eu falei de clientes, desses usuários, né? Que é aqueles que vão utilizar o empreendimento. Aí vai abrir um pouco mais essa noção, porque também está relacionado aos transeuntes, aos funcionários do condomínio, né? E a vizinhança que está no entorno ali da obra da sua empresa. Então, basicamente, essas são as partes interessadas que a norma cita que você pode considerar, tá? Você pode ampliar esse leque de partes interessadas. Agora, quanto mais você amplia, mais difícil será esse atendimento. É bom deixar claro isso, tá? Por quê? Porque a norma fala em requisitos das partes interessadas. Então, por exemplo, quando você define lá que o cliente é uma parte interessada, qual é o requisito do cliente?
O que é que o cliente está querendo? Para ser feliz, digamos assim. Ele está querendo uma entrega no prazo? Ele está querendo uma boa assistência técnica? Quais são os requisitos do cliente? O que é que ele está precisando? Transparência? Qual é o requisito? Quando a norma pede para você definir outras partes interessadas que não seja só o cliente, você também vai definir requisitos para essas partes interessadas. Muita gente está errando definindo só expectativas. Expectativas não se convertem em dados, tá? A norma fala em expectativa, mas também tem que definir requisitos. Então, por exemplo, se eu coloco lá que o órgão regulador, ele é uma parte interessada, qual que seria o requisito? Atendimento à legislação? Se eu falar que um banco, uma instituição financeira é uma parte interessada, qual que seria o requisito? Idoneidade? Capacidade de pagamento? Então tomem muito cuidado com isso, certo? Requisito precisa ser atendido. Se ele não for atendido, é não conformidade. Faça o comparativo com o cliente. Se o cliente não for atendido, que a norma ela é focada na qualidade do produto ou do serviço, né? Ela fala em ambiente, fala segurança, mas o foco maior é na qualidade do produto. Então, assim, se você não consegue atender essa qualidade, é uma reclamação de cliente. A reclamação de cliente é não conformidade. Então, requisito não atendido, tá? É não conformidade. Aí, quando, por exemplo, você define com a parte interessada, funcionário como parte interessada, o que é que o funcionário quer? Qual o requisito da parte interessada? Ele quer um salário justo? Ele quer estar motivado? Se você puser isso como parte interessada, definir um requisito para isso, você vai ter que ter uma forma de monitorar esse requisito. Monitorar no intuito de avaliar esse atendimento. Outra coisa, para a gente fechar essa aula, não confunda requisito com indicador, objetivo e meta. Não se monitora requisito com indicador. Isso é uma coisa que a gente pega muito nas auditorias aí fora. Ok? Requisito é atende, não atende. Indicador permite errar. A gente vai mais na frente falar um pouco de indicador. Então, resumindo o que a gente viu até agora, você definiu o contexto. Nesse contexto, você definiu os pontos críticos da organização, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Daí você definiu as partes interessadas e, na sequência, você definiu requisitos para as partes interessadas. Tá?